Essa menina, ó, que tem hoje. Fala oi aí, Pedro. Todo mundo gravando. Maria. Então, voltando a explicar, é o seguinte: o problema que nós vamos resolver, você deve ter uma noção dele, porque ele aparece na edição na parte de baixo. Então, mandei o problema para vocês. O problema fala que uma fábrica produz 3 tipos de papéis: um papel pesado, um papel médio e um papel fino. Esses são os valores que se ganha a cada tonelada de papel pesado: $6 cada tonelada, $4 o lucro do papel médio e $5 o lucro do papel fino. Esses papéis, eles usam 2 recursos: um recurso chamado pasta e um recurso chamado energia. Então o problema ele é bem pobre no momento que ele descreve isso, mas ele fala assim, que o papel pesado usa 2 toneladas de pasta e 2 unidades de energia. O papel médio usa 1 tonelada de pasta, não aparece, mas não está aqui, e 2 unidades de energia. E o papel fino usa 1 tonelada de pasta e 5 unidades de energia. Ele só tem uma quantidade total de 30 toneladas de pasta e ele tem também 40 unidades de energia. Então nós modelamos o problema dessa forma. Colocamos o problema aqui e aqui nessa parte de baixo a gente prepara ele. O que surge na preparação para eu colocar na tabela do Simplex? Então esse é o primeiro ponto que você tem que saber como montar. Não tem nada de tão complicado, porque isso funciona assim. Para pasta, que é uma das restrições que nós temos aqui, nós somamos na equação da pasta, nós somamos uma folga 1 e igualamos a 30. Então eu não sei, na verdade, quanto que é x1, quanto que é x2, quanto que é x3, mas qualquer que seja o valor, se existir uma folga, eu somo essa folga e igualo a 30. E no caso da energia, nós somamos uma folga também, só que não pode ser folga 1, tem que ser folga 2. Então, quando a gente está montando o problema, x1, x2 e x3 significam quantidades de papel, no caso do x1 pesado, no caso do x2 médio e no caso do x3 papel fino, a quantidade em toneladas que vai se fabricar. Como eu estou sem problema aqui, eu não lembro se é semanal, mensal, não importa muito agora também. Muito bem. Na equação objetivo, que é chamada de equação Z, que é a que dá o lucro aqui, e é a que nós queremos maximizar, na equação Z, você vai somar as 2 folgas, só que multiplicadas por 0. Ou seja, você não soma nada. Você está multiplicando 0, você está jogando 0 folga, somando a isso aqui. Igual a 0. Então agora está preparado para ir para a tabela do Simplex, o problema. E uma... Não entendi essa parte do 0. Então, eu somo uma folga na equação Z. Eu somo uma folga. Só que a folga é 0, ó, porque está sendo multiplicada por 0. Então não estou somando nada. Não estou somando nada, ela altera? Ela não altera. E essa é a ideia dela não se alterar. Tá? Aqui, você vai falar assim, aqui se altera? Aí se altera. Ela se altera, mas você está dizendo que uma folga, que você, a princípio, não sabe quanto é, vai igualar, porque aqui tem que ser menor ou igual a 30, se tudo estiver certinho. Mas, se eu usar todos os recursos e as quantidades de x1, x2, x3 forem no limite, vai ficar igual a 30, porque não pode passar de 30, e não vai ter folga, a folga vai valer 0 mesmo. Mas eu não sei quanto que é isso, então eu estou somando uma folga, que iguala a 30. Então mudou, de certa forma, a equação, né? Alterou a equação. Aqui em cima não pode alterar, né? Você não pode alterar o lucro. Você não pode alterar. Agora, uma estratégia de quem criou isso é a seguinte: somente na linha Z, na função objetivo, os valores de x1, x2, x3, os coeficientes dele mudam de sinal lá na tabela. Só o Z, F1 aqui, a pasta, e a energia, essas equações não mudam de sinal. Como é que eu distribuo isso? A primeira tabela é o seguinte, ó. Então nós temos na primeira tabela x1,
X2, X3, F1, F2 e VSM. Isso é o seguinte, o VSM é o valor que está depois do sinal. Então, o valor que está depois do sinal é chamado de VSM. Aqui também, tá? Muito bem. E, normalmente, eu coloco na primeira linha o Z. E, nas outras linhas, as folgas. F1 e F2. Então, normalmente, todas as tabelas vão ter esse conjunto de colunas. Vão ser as mesmas colunas. Todas as tabelas. X1, X2, X3, F1, F2 e VSM. A primeira linha sempre eu vou deixar com um Z. Vou colocar assim para ficar fácil de identificar. Sempre vai ser a Z, a primeira linha. E na primeira tabela F1 e F2. O grande objetivo disso é que você vai eliminar F1 e F2. Eles vão sair da linha. E vai entrar X1, X2 ou X3, porque eu tenho três incógnitas, X1, X2, X3, e só tenho duas folgas. Eu só tenho duas restrições, então vai entrar dois. Ou X1 e X2, ou X2 e X3, ou X3 e X1. Um desses dois entra. Beleza? Bom, o que acontece? Então na primeira tabela, ela corresponde à montagem. Então ela é uma tabela que só serve para eu entender como é que fica distribuído o problema e descobrir quem entra e quem sai. Pela regra, menos 6, menos 4, menos 5. 0, 0 e 0. Copiei os coeficientes aqui, ó. 0, 0, 5, 4, 6. Do X1 tem que ser negativo. Por quê? Porque é como se eu passasse isso tudo para esse lado do cá, e aí ele fica negativo. Fica menos 6x1, menos 4x2, menos 5x3 e assim por diante. Coeficiente, beleza? Onde não tem nada é 1x2, 1x3, 1 F1, 0 F2 e 30 VSM. O F2, 2, 2, 5, 0 no F1, 1 e 40 de VSM. Beleza? Então está montada a tabela. Primeira tabela do simplex, ela se monta automaticamente depois que você prepara as equações. Qual é a grande função dessa tabela? A grande função dessa tabela é você descobrir quem entra e quem sai. Então existe uma incógnita entre os valores de x, x1, 2 e 3, que vai entrar. E existe uma variável f1 e f2, dessas básicas, que vai sair. Se eu sou 0 da F2 ali, o 40, antes de admitir, é 2, 2, 5, 0. Tem alguma ali na F2? 5, F1, 0, F1, 0, F2, 1. F1, 0, F2, 1. Beleza? Muito bem, perfeito. Pode perguntar, porque é dúvida que vai só. Agora entendi. Beleza? Bom, está montado. Aí um entra e um sai. Quem entra? Vamos entender assim. Olha para a tabela, na linha Z, e o mais negativo entra. Quem é mais negativo entre os três valores que estão lá em cima? Menos 6, menos 4, menos 5. Menos 6. Então, o X1, ele entra. Para facilitar o nosso aprendizado aqui, eu vou colocar uma seta ali, dizendo que ele entra, e ele é um entrante. Passa a ser um entrante. Bom, aí é como se eu tivesse assinalado essa coluna toda. Assinalei essa coluna. Linha Z, linha F1 e linha F2. Coluna inteira. O que é que eu vou fazer para descobrir o sainte, o que sai? O sainte. Eu vou pegar e vou dividir a coluna do VSM pela coluna do entrante. Linha por linha. Então, como que fica isso? O que significa isso? Significa fazer essa continha simples. Ó, 30 dividido por 2 na linha do F2, do F1, está o 2 na coluna do entrante. E aí aqui vai dar 15. Aqui, 40 também por 2. 40 por 2, que dá 20. Então eu dividi o VSM linha por linha. O valor 30 do VSM está na linha F1. Na coluna do entrante tem o valor 2 na linha do F1. Divido 30 por 2. Dá 15. Na linha de baixo F2 está 40 do VSM e 2 na linha do entrante.
40 por 2, vai dar 20 na linha do F2. Beleza, quem que sai? O resultado menor. O que deu o resultado menor sai fora. Então quem sai é F1. Por isso que eu posso escrever o Z e não posso escrever as outras linhas, porque elas vão ficar mudando. Beleza? Bom, agora o que significa exatamente entrar e sair? O X1 entra no F1. Muito bem. O F1 saiu, o X1 entrou. Ele cruza de novo com a coluna, porque as colunas não saem do lugar. A linha que entrou, que é X1, poderia ter entrado no X3. Ele cruzaria com o X3, aqui seria 1. Poderia ter entrado no X2, aqui nessa posição. Aqui seria 1. Onde ele cruza com ele mesmo, é 1. Você vai colocar o valor 1. E as outras linhas, com que valor fica? 0, valor 0. 0 nessa linha e 0 nessa linha. Beleza? Isso é uma regra. É uma regra. Você só fez o seguinte: definiu quem era o entrante. Como? Pegando o maior negativo aqui. Menos 6. Significa, não é que o menos 6 entra, é o X1 que entra. Está onde está o menos 6. Olhando na linha do Z. Depois você faz uma conta. É regra. Tudo isso aqui alguém inventou. Um cabeção aí chamado Danzit inventou isso aí para nós. Gênio. Maldito. Não. Tá no bebê, não só pode. Não pode ser sexo, né? 15, 20. Dividir aqui pela coluna do entrante. Descobrir quem é o sainte. Aí a regra diz o seguinte: coloquei o entrante no lugar do sainte. Coloquei o entrante no lugar do sainte. Onde ele cruza com ele mesmo, fica 1. E nas outras? Fica 0. Ah, entendi. Muito bem. Agora aqui, turma, é o seguinte: aqui é a deixa para você fazer o cálculo da tabela inteira. Porque é o seguinte, o que acontece aqui, na prática, esse aqui é o segundo exercício que nós vamos fazer. Esse exercício é bem trabalhoso, você aqui vai ter 4 tabelas. Vai levar a aula toda, talvez, para fazer. O que acontece? A grande deixa é justamente esse 1 e os 2 valores 0, da coluna nova do entrante. A grande deixa é essa. Por quê? Porque antes, na coluna, na linha F1, esse 1 era 2. E o que fez o 2 se transformar num valor 1? Só tem uma possibilidade. De toda a imaginação que você pode ter, só uma coisa você pode imaginar que transforme o 2 em 1. É ele dividir ele mesmo. Ou seja, 2 dividido por 2. Se eu dividir 2 por 2, ele vira 1. 2 dividido por 2 é 1. Isso só acontece para essa linha, tá? Só para essa linha. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Todo mundo está sendo dividido por 2. Dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Divide isso por 2 e divide isso por 2. A linha inteira está sendo dividida por 2. Cada um dos valores de cada coluna. Então você pega 2 dividido por 2, deu 1. Lembra que é a linha do meio, tá? Nós estamos trabalhando nessa linha do meio. E a nova linha do meio, que chama-se X1. 1 dividido por 2, dá meio. 1 dividido por 2, dá meio. 1 dividido por 2, dá meio. 0 por 2 dá 0. 30 por 2 dá 15. Calculei toda nova linha X1, que evoluiu da F1 antiga. Beleza? Professor, então só sai o F1 só, mas os valores continuam? É, os valores continuam, mas agora você vai calcular a nova Z e a nova F2. A nova Z e a nova F2 nós vamos calcular em outras cores para ficar fácil de entender. Bom, a coluna X1 que você acabou de calcular por meio de uma divisão simples, do número que aparecia na coluna do entrante, que se transformou em 1, você dividiu toda aquela linha que está entrando pelo valor que era o antigo, e o resultado você pôs aqui. Agora essa coluna aqui, essa linha aqui, melhor dizer, ela se chama linha pivô. Linha pivô. Muito bem, a linha pivô, ela é a base para os cálculos elementares que você vai fazer. Por quê? Porque antigamente, vamos lá na F2. Antigamente a F2 era 2 e se transformou num 0. Como é que o número 2 se transforma num 0? Não é dividindo 2 por 2.
Você divide 2 por 2 dá 1. Agora, 2 por 2 não dá 0. Aí teve um jovem na outra sala falou, divide por 0. Não, não se divide por 0. Não se divide por 0. Você não pode dividir por 0 para a linha dar 0. Você não pode dividir por 0. Porque dividido por 0 não dá 0. Dá outro número, dá um número indeterminado. Você não divide por 0. A única maneira de você transformar esse 2 num 0, veja, perceba bem que a base está nisso. Ó. Eu tenho colocado 1, 0 e 0. Agora eu sei que aqui é 0. Eu sei que aqui é 0. Porque a regra diz que os outros valores são 0. Mas antes ele era 2. E para se transformar num 0 eu tenho que tirar 2. Beleza? Então é uma conta que a gente faz assim, ó. 2, que é o valor daqui, mais menos 2. Mais menos 2. Beleza? Então, baseado no que eu tenho aqui, é que eu jogo o multiplicador desse cara aqui. Eu tenho que jogar um número multiplicando esse cara, que dê isso, para somar com isso, que é esse número aqui. Ou seja, eu tenho que multiplicar esse cara por um número, que dê isso, para somar com isso, para dar 0. Beleza? Então, o número é menos 2. Tá fácil demais, professor. Tá fácil pra caramba, meu. Eu falo pra vocês que é fácil, vocês não acreditam. É fácil pra caramba. Olha lá, menos 2. Multiplica por 1, dá menos 2. Eu vou colocar os valores de todo mundo aqui embaixo para ficar fácil de enxergar. Depois a gente apaga. Menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes meio, menos 1. Ai, Jesus. Aí é todo mundo menos 1. Todo mundo menos 1. É tudo igual. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 15, menos 30. Beleza. Esses novos valores que eu obtive através da multiplicação do valor menos 2 pela linha pivô, pegando coluna por coluna ali, os valores lá, essa vermelhinha eu somo com a antiga aqui, ó. Somo com a antiga aqui, ó. Menos 2 com 2 dá 0. Menos 1 com 2 dá 1. Menos 1 com 5 dá 4. Menos 1 com 0 dá menos 1. 0 com 1 dá 1. Menos 30 com 40 dá 10. Beleza? Professor, eu me perdi lá no menos 2. Menos 2. Eu distribuo a multiplicação. Eu multiplico esse cara por esse cara. Deu isso. Certo. Multipliquei esse cara por esse cara. Mas e ali? Menos 2 ou não? Aquele 2 mais menos 2, professor. Eu me perdi ali. Não, tudo bem. É que a sua mente fez o seguinte. A sua mente demonstrou. Você já queria que eu fizesse. Mas antes de fazer o que você queria, eu fiz a minha vontade. Certo? Então ficou menos 2 vezes 1, menos 2. Deixa ele parado aqui. Eu não somei com 2. O passo seguinte era fazer isso. Ah, tá. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2, zerou. Menos 2 vezes meio dá 1. Com 2 dá 1. Entendeu? Isso aqui, meu, é muito fácil. Isso aqui é um tricô. Quem faz tricô aqui? Eu não sei fazer tricô. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Entendeu? Eu não sei fazer tricô. Tricô é mais difícil do que isso. E é a mesma coisa, ó. É um trançado, ó. Vai lá, vem embaixo, vem em cima. Vai lá, vem embaixo, vem em cima. Certo? Entendeu? Não vai ver. Não, vai vem. Igual o Corinho falou. Olha lá. Menos 2 vezes 1, menos 2. Somado com 2, zerou. Menos 2 vezes meio, 1. Menos 1, né? Negativo. Menos 1. Somado com 2 deu 1. Menos 2 vezes meio, menos 1. Com 5 deu 4. Menos 2 vezes meio deu menos 1. Somado com 0, menos 1. Menos 2 vezes 0, 0. Com 1, 1. Menos 2 vezes 15, menos 30. Com 40, 10 positivo. Beleza? Só que eu fiz todas as contas porque eu imaginei que seria mais fácil vocês entenderem. Fazendo todas as contas primeiro. Beleza? Tranquilo? Muito bem, ó. Fizemos a linha do F2. Quem quiser enxergar agora vai ter que ver o vídeo de novo nessa parte aqui. Porque eu vou fazer o seguinte. Tudo bem? Vai ter que ver o vídeo de novo. Ó, vou apagar o vermelho. Vou apagar essa conta aqui, porque nós vamos fazer a linha do Z. Preciso de outra linha para fazer o Z.
Isso normalmente eu deixo. Mas como você tem a facilidade de ver o vídeo de novo, você para, volta, para, vai voltando, né? Vamos fazer em azul. A linha do Z. A linha do Z tem uma diferença, né? A linha do Z, ela é justamente negativa lá em cima. Ela é quanto? Era quanto? O Z, o X1 no Z era quanto? Menos 6. Então, eu só estou antecipando a ideia, querido. Ó, o Z é menos 6. Eu tenho que somar com quanto para dar zero? Com mais 6. Então eu somando, ó, a ideia é essa, mais 6, o 6 positivo, zerou. Perfeito. Então eu vou multiplicar a linha pivô por mais 6. Vou multiplicar a linha pivô por mais 6. Tudo bem? Então, 6 vezes 1, 6. Somado com menos 6, zerou, já está ali. Entendeu? 6 vezes meio dá 3. 3 somado com 4 negativo, menos 1. 6 vezes meio dá 3. Com 5 negativo, menos 2. 6 vezes meio dá 3. Somado com 0 dá 3. 6 vezes 0 dá 0. Com 0 dá 0. 6 vezes 15 dá 90. Com 0 dá 90. Beleza? Terminamos a tabela. O que acontece com o simplex? Toda vez que eu tiver número negativo na linha Z, só na linha Z, outra tabela. Outra tabela. Qual o máximo de tabela pode dar? Até acabar os negativos. Pode ter problema que fica indo e voltando, isso faz 10 tabelas. Se for uma sacanagem, se quiser uma sacanagem, a gente faz bola o problema que ele fica indo e voltando e você nunca mais termina, ele tem que passar a noite. Professor, vai cair na prova isso? Não. E aí, Tirou uma beleza, ó, carga. presta atenção. Então, tem número negativo na linha Z, não tem? Ó, vai fazer de novo. Agora, vamos lá. Qual é a técnica? Agora já fizemos um ciclo inteiro. O que eu faço aqui? Alguém entra e alguém sai. Não é isso? Alguém entra e alguém sai. Quem é que entra? X3. Por quê? Negativo maior. Maior negativo. Mas, rapaz, como é inteligente, rapaz. Ele faz tricô. Olha só. Essa coluna passou a ser uma coluna especial. Eu vou dividir o VSM por ela. Onde tem negativo, você não divide. Na linha Z você não muda. Então você tem 15 dividido por meio. Vamos tirar esse azul aqui do lado. Quem quiser ver o azul aqui, pega e volta o vídeo aí. Beleza. 90 dividido por... desculpa. 15 dividido por meio. Quando eu divido alguma coisa por meio, na verdade aquele número que está sendo dividido dobra. Então 15 dividido por meio é igual a 30. Ele dobra. 10 dividido por 4, 10 dividido por 4, 2,5. 2,5. Então, o F2 é o valor menor. O F2 sai. Uma setinha indicando que ele sai e vamos para outra tabela. Como é que fica a nova tabela? Conserva X1, a linha do X1, e entra o X3. Olha, o X3, agora você só olha para o X3, tá? Presta bem atenção nisso, porque aqui eu imagino que poderiam fazer uma pergunta. O X1 com o X1 vira 1? Não, agora não. Agora quem está entrando é o X3, e ele quando cruza com o X3, essa linha com essa coluna, ela tem essa célula, ela vira 1, e aqui é 0, e aqui é 0. Beleza? Onde cruzou o X3 com o X1? Não interessa, o X1 está lá cruzando com o X1, mas ele não interessa, agora quem manda é o X3. Beleza? A mesma ladainha, ó, a mesma coisa, ó. Como é que... Agora esquece essa tabela. Esquece essa já caiu fora. Agora, o X3 era um valor 4. Tem que prestar bem atenção aqui, tá? Ele se tornou 1. Como é que um 4 se torna 1? Dividindo tudo por 0, 4. Dividido por 4, 0. 1 dividido por 4, 0, 25, que é um quarto.
4 dividido por 4, 1. Menos 1 dividido por 4, menos 0,25. 1 dividido por 4, 0,25. E 10 dividido por 4, 2,5. Beleza. Essa daqui é a nova linha pivô. Você percebe que dá fracionário nela. Quase todos os cálculos está baseado em alguma coisa fracionária, por isso que queima um fosfato um pouco aí. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vermelhinho aqui. Minha linha pivô. Antigamente, na linha X1, eu tinha, ali cruzando com X3, eu tinha o valor meio. Se transformou num valor zero. Eu tenho que pegar e multiplicar esse 1 por um valor que dê negativo, que somado com o meio ele vire zero. Que valor que é esse? Menos 0,5. Menos 0,5. É o próprio valor que eu quero eliminar com sinal negativo, né? Então, por exemplo, lá era meio, eu quero eliminar ele. É o próprio valor meio com sinal negativo, no primeiro momento. Só na Z que muda. Bom, agora nós vamos fazer uns cálculos difíceis aqui, ó. Menos meio vezes 0, 0. Beleza? Menos meio vezes 0, 0. Com esse 0 aqui, melhor, com esse 1 aqui, 1. Não muda nada. Menos meio vezes 0,25. Eu estou um cara bom agora para fazer essas contas. Menos 0,125. Show, cara bom. Menos meio vezes 1, menos meio. Menos meio vezes menos 0,125. Multiplica o sinal negativo, fica mais. Mais 0,125. Aqui vai dar menos 0,125. E aqui? Vezes meio, metade disso, 1,25. Beleza, esses valores, o que é que eu faço com eles? Eu somo com a antiga linha X1. Eu somo com a antiga linha X1. Ou seja, eu pego esse valor e somo com esse 1. Certo? Vamos colocar ele aqui perto para ficar fácil de enxergar. Mais 0. Mais menos 0,125. Mais menos 0,5 mais 0,125 mais menos 0,125 e mais menos 1,25. Aqui é menos 1,25. Menos 1,25. Então vamos fazer a conta, ó. 1 mais 0, 1. 0, meio. Menos 125. 0,375. Meio menos meio, 0. Meio mais 125, 0,625. 0 menos 0,125 menos 0,125. E 15 menos 1,25 vai dar 13,75. Beleza? Tranquilo? Vamos apagar o vermelho. Ó. Quem quiser, volta ao vídeo e faz a conta. Beleza? Vamos pegar um pretinho agora. Vamos lá. Antes, esse número aqui, ó, em X3, tá? Ó, sempre lembrando que eu estou na coluna do X3 aqui. Para Z, ele agora é 0. Ele antes era menos 2. Antes ele era menos 2. O número que eu multiplico por 1, que dá 2, é 2. 2 positivo. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Com menos 2, 0. Então, eu vou multiplicar
0. 2 vezes 0,25, 0,5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 vezes menos 0,25 menos meio vezes 25, 0,5 vezes 2,5 igual a 5. 2 vezes 2,5 igual a 5. Agora o pretinho eu somo com a linha antiga Z. Somo com a linha antiga Z. Então 0 mais 0, 0. Menos 1 com meio, menos meio. 2, positivo, com menos 2, zerou. 3 com menos meio, 2,5 positivo. 0 com meio, meio. E 5 com 90, 95. Ainda tem gente negativa lá na linha do Z? Tem. Precisa de mais uma tabela. Precisa de mais uma tabela por causa desse negativo. Beleza? Bom, então eu sei que o X2 entra. X2 entra. Pensar, X3 ou X1? Os dois é o mesmo valor? Isso, agora nós vamos ver. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Quem entra é o X2. Você vai dividir esse cara por esse cara. E vai dividir esse cara por esse cara. Então, fazendo uma conta que agora fica quase que impossível de fazer na mão. X1, né? O X1. Então vamos lá, quer ver? Olha só que bandida. É uma bandida. Ela pegou e acabou aqui. X1, X3. O X3 sai. O X3 sai. É? Aqui deu 10? Aqui deu 10. Aqui, ó. Vamos apagar esses valores aqui, ó. Vamos apagar esses valores aqui, ó. Quem quiser ver lá no vídeo, volta um pouquinho e vê de onde surgiu esse para calcular. Então, quando você divide 2,5 por 0,25, é como se você multiplicasse o 2,5 por 4. É como se você multiplicasse o 2,5 por 4. Isso aqui é um quarto. É um quarto. Aí você tem 2,5, inverte essa equação aqui, fica 2,5 vezes 4, que é igual a 10. Então aqui dá 10. E aqui dá mais, né? Porque aqui já é 13. E eu estou dividindo por um fracionário. 36, conta com meia aí. Dá 36 aqui, aproximadamente 36. Então menor é esse cara, não é? Menor é esse cara. Então esse cara sai. E o X2 entra. Beleza. X1 fica no lugar dele. X2 entra. X2 entra. X2 é quem está mandando, tá? X2 é quem está mandando. X2 com X2, 1. E aqui 0, e aqui 0. Antigamente, aqui na tabela anterior, era 0,25. Era 0,25. Beleza? Era 0,25. O 0,25 se transformou em 1. O 0,25 Onde que diminui? Como é que eu faço para transformar 0,25 em 1? Divide todo mundo por 0,25. Beleza? Por incrível que pareça, divide todo mundo por 0,25. Ó, vou dividir esse cara por 0,25, esse por 0,25, esse por 0,25, esse por 0,25, esse por 0,25 e esse por 0,25. Agora, um detalhe: quando eu divido por 0,25, com exceção dele mesmo, ele também entra no par. É como se eu estivesse fazendo assim, ó, cada número desse aí, eu estou pegando 0, dividindo por 1 quarto. 1 quarto é 0,25. 1 quarto é 0,25. Então essa fração inverte. É como se eu multiplicasse isso aí por 4. Beleza? É como se eu multiplicasse por 4. Tudo bem? Veja, então você tem 0, mas enquanto eu estou multiplicando por 4, eu estou dividindo por 0,25. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 4, 0. No X2, na linha nova X2 é 0. 0,25 vezes 4 dá 1. 0,25 vezes 4 dá 1. 1 vezes 4, ou 1 dividido por
0,25, 1 vezes 4 dá 4. Menos 0,25 dividido por 0,25 dá menos 1. 0,25 dividido por 0,25 dá 1. E 2,5 dividido por 0,25 é como se eu pegasse e multiplicasse 2,5 por 4. Dá 10. Beleza? Bom, vamos para o X1, a nova linha X1. A nova linha X1, preste atenção, era 0,375. 0,375. E aqui é 1. Multiplico por menos 0,375. Menos 0,375. Então vamos lá, sem medo de ser feliz. Isso aqui dá 0, que somado com 1 dá 1. Isso aqui vezes isso dá menos 0,375, que somado com 0,375 dá 0. Isso aqui vezes 4, isso aqui vezes 4 não dá um monte, porque é 0,375 mais isso aqui, ó, vai dar 10, 15, dá 750 vezes 2 vai dar 1,5. 1,5 negativo. Então isso aqui vezes 4. Eu estou fazendo 4 vezes 0, eu estou somando 4 vezes 0. Vai dar menos 1,5. Também o zoom que vocês dão. Não dá algum zoom na cabeça do professor? 0,375 vezes menos 1 vai dar mais 0,375. Vai dar mais. Como é que diminui? 0,375. Somado com 0,25 vai dar 0,375. Somado com 125 vai dar menos meio. Esse cara aqui, vezes 10 vai passar a vírgula para cá. Menos 3,75 vai dar. Vezes 10 dá menos 3,75. Somado com esse cara aqui, vai dar 10. Beleza? Somado com esse cara dá 10. E agora, vou fazer de vermelho para finalizar. O valor lá em x2 era menos meio. Menos meio. Ele virou um 0. Então eu tenho que somar com meio. Então eu vou multiplicar por meio. Multiplicando por meio, é meio positivo, eu vou ter alguns valores aqui que vão ficar interessantes. Meio vezes 0, 0. Com 0, 0. Meio vezes 1, meio. Com menos meio, 0. Beleza? Meio vezes 4, 2. Com 0, 2. Menos meio vezes menos 1, menos meio. Menos meio com 2,5, 2. Meio vezes 1, meio. Com meio, 1. Meio vezes 10, 5. Com 95, 100. Beleza? Acabou ou tem mais tabela? Acabou, não tem mais número negativo nenhum. Qual é o valor disso? Z igual a 100, sendo x1 igual a 10 e x2 igual a 10. Ou seja, eu devo produzir 10 toneladas. Devo produzir 10 toneladas de papel. Qual que é? X1 e x2, né? 10 toneladas de papel pesado e 10 toneladas de papel médio. Não devo produzir o x3, que é papel fino. Só papel pesado e papel médio, que vai me render 100 de lucro, né? Senhor, para acompanhar não tem que ser para 15, não, tem que ser uma morte, 500 entradas. 10 vezes 6, 60. 4 vezes 10, 40. Somado deu 100. E é por tonelada, né? Por tonelada. Então, quer dizer, você vai produzir aí 10 toneladas. 60 está ganhando 40.